Graça e paz, igreja. Motivo de alegria estarmos diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele já tem feito e falado por intermédio dos louvores, da palavra. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ser o canal de Deus nesta noite, de poder ministrar a Tua palavra, agradecer a Deus, agradecer ao meu amigo Vitor, meu amigo Pedro, pela confiança. Pregar em casa é sempre um grande desafio, mas é um desafio gostoso, é um desafio prazeroso. E o Vitor, quando fez o convite no aniversário surpresa do pastor Celso, eu já fiquei nervoso, a gente já começa a tremer, a suar, mas nós cremos que Deus, Ele sempre tem algo para falar com a igreja. Gostaria de agradecer também a minha esposa, que tanto me ajuda, que é uma bênção na minha vida. Eu te amo, meu amor. E gostaria de ler aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e o versículo 10. Quem for encontrando, por favor, se coloque de pé. Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4, 5, 6, 7 e o versículo de número 10, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Versículo de número 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém? Pode tomar os seus assentos. Como todos nós conhecemos, o profeta Isaías, ele é o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo. Ele foi o que mais profetizou, por isso que ele é conhecido como o profeta messiânico. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, ele diz assim, que de uma virgem nasceria. Então, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco, e o Senhor se faz presente conosco todos os dias,
conforme escrito em Mateus, capítulo de número 28 e o verso de número 20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também no capítulo de número 9, o profeta Isaías, ele diz algo lindo no versículo de número 11. No versículo de número 6, a partir do versículo de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Também no Isaías capítulo 11, ele fala que o Messias seria da descendência de Davi. Entramos no capítulo de número 53, que nós lemos, que fala um pouco sobre o sofrimento do Messias, para a remissão dos nossos pecados. Ele apresenta que ele iria sofrer por cada um de nós, trazendo redenção, salvação e cura. Essa profecia teve o seu cumprimento em Cristo, em Jesus. Jesus cumpriu tudo o que foi profetizado pelo profeta Isaías. Ele deixou a sua glória, o seu trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido e pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, fez-se pecado, sendo bendito, fez-se maldição, sendo autor da vida, deu a sua vida por nós. Em Isaías, capítulo de número 53, no versículo de número 4, está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Aqui no versículo de número 4, o profeta Isaías, ele traz uma promessa linda e concretizada por Cristo na cruz. A cura de todas as doenças, a cura de todas as nossas enfermidades. Nós sabemos que Jesus, durante o seu ministério, ele cumpriu essa profecia. Ele curou, coxo andou, cego viu, curou a mulher do fluxo de sangue. Ele curou e curou e curou. E essa promessa, ela continua existente até os dias de hoje. Quando Cristo, ele morreu na cruz, se entregou por nós, essa promessa de cura divina, ela não se findou ali. Jesus conquistou a promessa da cura na cruz do Calvário. A palavra diz que nada é impossível ao nosso Deus. Então, essa doença, essa dor, esse incômodo, o nosso Jesus, ele pode curar. Jesus, ele continua sendo o mesmo, basta termos fé e olhar para a cruz. Mas qual é o fundamento dessa promessa de cura? É o sacrifício de Jesus na cruz, onde ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pecados. Como diz as Escrituras, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Cristo levou tudo, ele conquistou tudo, ele conquistou a cura para as nossas vidas. O Senhor, ele me incomodou de trazer um relato, mas é um relato rápido. Muitos conhecem que minha mãe, ela passou por um momento de doença. Minha mãe, ela teve câncer de mama por 2 vezes. Nós cremos na cura divina, nós oramos pela cura divina. Nós acreditávamos que
até o dia da cirurgia, que estava marcado, que minha mãe ela iria tirar a mama, nós acreditávamos que Deus ele poderia curá-la, que Deus ele usaria uma cura divina, mas não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que ela passasse pela cirurgia, mas Ele estava com ela, Ele passou com ela, Ele não deixou ela desamparada. E podem perguntar, vocês creem menos na cura divina por conta disso? Não, porque a cura divina que Jesus, Ele conquistou foi na cruz, foi com o sangue puro dEle. Então foi a cruz, é garantido, tenha fé, Ele cura, não importa qual seja a doença, Ele pode curar, Ele cura. Então nós precisamos apenas confiar, acreditar, entender que a vontade de Deus, ela continua sendo soberana em nossas vidas. O apóstolo Paulo em Romanos, ele fala que a vontade do Senhor, ela é agradável, ela é perfeita. Então nós só precisamos entender que essa foi a vontade de Deus. Não tinha o que nós fazemos, nós oramos, buscamos, pedimos, mas o Senhor ele olhou e falou, não vai ser assim, vai ser do meu jeito, porque o Senhor ele também usa a medicina para trazer cura, o Senhor ele usa a medicina para curar vidas, e nós esquecemos disso. Quantos de nós negligenciamos a nossa própria saúde, esquecemos de fazer um check-up, esquecemos de fazer exames, quantos de nós esquecemos do básico? Homens, sabe por que as suas mulheres vivem mais? Porque elas se previnem, elas fazem exames constantemente. Nós homens somos relaxados, essa é a palavra, nós somos relaxados, nós brincamos com a nossa saúde. Nós ficamos 5, 6, 7 anos sem fazer um exame, algo que poderia ser prevenido. Nós, quando pegamos, muitas das vezes já está no fim, já não tem mais jeito. Homens, se preocupem com a saúde de vocês, se preocupem, Deus Ele cura, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Fazer exames, ir atrás, ver, não, isso não é nada, não, eu vou, e segue a vida, e continua, e quando vai atrás, está no fim, e clama pela cura divina. Mas o Senhor, Ele deixou pessoas com conhecimentos para trazer cura também para nós, e nós precisamos ir atrás. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele é templo de quem? Do Espírito Santo. O nosso corpo pertence ao Espírito Santo, então nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos ter saúde para pregar, para evangelizar, para ir, fazer discípulos, nós precisamos ter saúde. O que adianta sermos servos e não termos saúde? O que adianta termos a disponibilidade, aquilo que o Senhor deu o conhecimento para os homens também, e não ir atrás? Mas o Senhor, Ele quer que você se cuide também, que você cuide da sua saúde. Seguimos. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por conta das nossas maldades. Essa versão é da NTLH, eu gostei bastante. Ela fala especificamente do castigo, do porquê Cristo carregou a cruz, o porquê Cristo, Ele levou aquela cruz. Jesus sofreu pelos nossos pecados, todo aquele sofrimento era para nós merecíamos aquele sofrimento, nós merecíamos passar por tudo aquilo, mas o Senhor Jesus, Ele sendo justo e santo, levou sobre si a dívida que nós deveríamos pagar.
Ele se fez culpado, sendo santo, se fez pecado para nos dar a salvação. Sofreu todo o castigo que nos traz a paz. O castigo era nosso, mas Ele trouxe uma nova vida. Ele trouxe uma nova oportunidade. A graça nos alcançou, o bem que não merecíamos, aquilo que não merecíamos, o Senhor conquistou na cruz. Aquilo que nós não merecíamos, Ele conquistou. Nós merecíamos a cruz, os açoites, a humilhação, a morte terrível na cruz, mas Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Foi castigado e humilhado para ser o nosso cordeiro. Os nossos pecados foram pagos com o sangue puro de Cristo. O nosso pecado, aquela mala pesada, aquela mochila pesada, aquilo que os nossos pecados, Ele levou e cravou na cruz do Calvário. Mas vemos que muitos ainda andam caminhando com aquela bagagem, com aquela mochila pesada, olhando para o seu passado, vendo aquilo que foi feito, vendo os seus pecados do passado, e esquece que Cristo, Ele levou tudo. Cristo, Ele carregou tudo. Tudo o nosso Senhor, Ele carregou. Ele carregou tudo. Em Mateus capítulo de número 28, Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fiz hoje uma dinâmica com os adolescentes e eu queria repetir com vocês. A gente brinca com os nossos filhos e a dinâmica ela foi muito interessante. Com a permissão do nosso pastor, eu vou pedir para os irmãos fecharem os olhos. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Imagina aquela mala pesada, ou aquela bolsa pesada. Eu pedi para eles imaginar a bolsa que eles carregam para a escola, com os livros, pesada. Imaginem ela e vocês carregando. Mas soltem elas, soltem essa bolsa, soltem. Deus Ele tem uma mochila leve, algo leve para vocês, para cada um de vocês. Quando vocês olham e veem uma mochila sem nada, sabe o que está escrito dentro dessa mochila? Foi a frase que eu falei de manhã. Podem abrir os olhos. E a frase foi essa: você é amado, você é suficiente, você tem um propósito, eu te criei e eu adoro estar com você enquanto você vive a sua vida. O Senhor, Ele ama estar conosco. O Senhor ama nos acompanhar. O Senhor ama caminhar com cada um de nós. É que muitas das vezes nós lembramos do passado e queremos voltar e pregar aquela mochila pesada, aquela mala pesada, e esquecemos que o Senhor, Ele pegou tudo, Ele carregou tudo, Ele cravou numa cruz. Você não precisa mais olhar para o seu passado, você não precisa olhar mais para aquilo que você fez,
Você tem que olhar para a redenção de Cristo. Ele te deu uma nova história, Ele te deu um novo livro, Ele te deu páginas brancas para que você escreva, mas escreva com Ele, caminhando com Ele. Você é amado, você é amado, e o Senhor nos amou tanto, que entregou o seu Filho por cada um de nós. Ele entregou porque Ele nos ama, não tem outra explicação. Não tem outro porquê, não tem outro talvez. Um Deus soberano, um Deus que pode tudo, um Deus que criou os céus e a terra, para quê? Mas era o plano dele, era o plano perfeito, era o plano desde a fundação do mundo. Era o plano do Senhor em se entregar por cada um de nós, se entregar pelas nossas vidas. Isaías capítulo 53, o verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 7, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7, ele se declara como: eu sou a porta das ovelhas, a porta da salvação. Mas como nós chegaríamos a essa porta? Como nós poderíamos chegar a essa porta? Por meio das nossas próprias forças, ou meio das nossas próprias capacidades? Era impossível, não tinha como. Mas a cruz nos permitiu entrar por essa porta e trilhar o caminho que nos leva até Deus, para ter intimidade com o Pai. Ao entrar por essa porta, encontramos salvação, pastagem, vida com Jesus e o caminho que nos leva até o nosso Deus. É essa porta que nos leva até Ele. Não tem outra explicação, não tem como eu ser capaz de fazer isso. Por isso que Paulo ele fala, não é por nossos méritos, não é pelas nossas obras, é pela graça de Cristo que nós chegamos até Ele. É somente por isso, é pela graça de Cristo, porque se nós tentarmos, vamos falharmos sozinhos. Se nós acharmos que somos bons o suficiente para andarmos sozinhos, para trilhar os caminhos sozinhos, não vamos conseguir, não tem como. Mas a expiação de Cristo na cruz nos faz olharmos, nos faz enxergarmos essa porta, nos faz entrarmos por essa porta e trilhar um grande e maravilhoso caminho. No mesmo capítulo, no versículo de número 11, Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. Ao entrar pela porta, encontramos o supremo pastor, aquele que conhece as nossas fraquezas e limitações, aquele que nos conhece por completo. Somos suas ovelhas e conhecemos a sua voz. Ovelhas teimosas, ovelhas que muitas das vezes quer sair do caminho, ovelhas que querem empacar, ovelhas que não querem ir. Mas nós, quando entramos pela porta e encontramos o supremo e bom pastor, o perfeito pastor, nós aprendemos a ouvir e caminhar pelo bom e perfeito caminho. Nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos mortos e desviados do caminho, mas o bom pastor nos encontrou, nos levou na direção da porta da salvação e nos fez propriedade sua, pois Ele deu a sua vida por cada um de nós. Confie no supremo e perfeito pastor. Só Ele tem descanso, salvação, paz, longanimidade, bondade, temperança, ânimos, dons. O plano
perfeito para a sua vida. Só Ele tem o melhor para nós. Só Ele tem o melhor para as nossas vidas. É por isso que o salmista ele escreve no seu Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. O bom pastor está conosco. Não precisa ter dúvidas, não precisa se questionar, Ele está conosco, caminhando conosco, indo conosco, por este caminho que vai te levar à salvação, um caminho que vai te levar à vida eterna, um caminho que te leva à obediência a Cristo. Claro que para seguirmos este caminho, o pastor, ele exige de nós algumas renúncias. E é difícil renunciar. É difícil deixar de lado. É difícil renunciar às nossas vontades. É difícil renunciar a sonhos, a projetos. É difícil. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele exige de nós uma renúncia diária e constante. Ele exige de nós essa renúncia. Ele exige de nós, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Por isso que Ele diz que nós precisamos negar a nós mesmos, deixar tudo para trás, entender que tudo é perca, e olhar para a cruz, e dia a dia pegar e caminhar com ela. É uma exigência de Cristo. O Evangelho, ele é isso. O Evangelho, muitas das vezes, ele vai nos confrontar. E é muito, não é pouco, é muito. Mas a recompensa, ela não vai ser aqui. A recompensa, ela não vai ser terrena. O Senhor tem algo muito melhor e maior para as nossas vidas. E é justamente essa confiança e obediência que nos permite entender o sacrifício de Jesus, como profetizado em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido. Em nenhum momento Jesus, ele desistiu da cruz. Ele pediu ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia o que ele iria passar. Não seria fácil, não seria bom, mas ele sabia que ele precisava passar. Por isso, em nenhum momento Jesus desistiu da cruz. Ele sabia que foi criado para aquele momento. A cruz era o ápice do seu ministério, e ele foi sem abrir a boca, mudo, pegou a sua cruz, caminhou até o Gólgota, o Monte da Caveira. Ali foi crucificado, ali foi consumado, e ali tudo foi pago. Está consumado, está pago, acabou. Ele se sacrificou por nós. Ele pegou a sua cruz e caminhou firme até aquele monte. Ele sabia que ali era a sua crucificação. Ele sabia que seria crucificado com ladrões. Um não soube aproveitar a oportunidade. Um preferiu reclamar, questionar, dizer: se você é mesmo esse Jesus, desça da cruz e salva-nos.
Mas o outro, olhando, ele disse: Senhor, só faça uma coisa por mim. Lembra-te de mim quando está no paraíso, quando estiver no seu paraíso. E o Senhor olha para ele e fala: ei, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor, Ele produz salvação aonde Ele quer, do meio que Ele quer, da forma que Ele quer. É do jeito dEle, da forma dEle. O ladrão aproveitou a oportunidade e ele foi salvo. O ladrão, ele não perdeu o tempo dele e ele falou: não, é minha oportunidade. Se Ele é mesmo esse Cristo que veio salvar o mundo, que está se entregando, é agora. Eu já fiz tudo de errado, eu mereço essa cruz. Ele não, então este é o momento. E ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a pequena oportunidade que ele teve para se entregar a Cristo, para olhar e ver que a sua vida seria mudada. Não para ele voltar, não, mas ele sabia para onde ele iria. Era o paraíso. E é onde que nós lutamos tanto para ir. É onde nós queremos tanto estar. É a promessa fundamental que nós cremos. Nós cremos nesta promessa. Nós acreditamos nesta promessa e confiamos incansavelmente. Ah, mas o Senhor está demorando. Ah, mas o Senhor, Ele não... A promessa falhou. Não. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele voltará. Essa promessa é real, essa promessa vai acontecer. Não adianta, falem o que quiser. Esta promessa vai acontecer. Isaías 53, 10, parte A. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. O sacrifício de Jesus agradou a Deus. Subiu como um cheiro suave até as suas narinas. Foi um sacrifício puro, um sacrifício perfeito de um plano que existia desde a fundação do mundo. O plano da salvação. Deus sabia que era impossível nós humanos fazer aquilo que só Jesus podia fazer. Trazer redenção, salvação, acesso a Deus, sem precisar de mediadores. Ter a liberdade de entrar e sair da presença de Deus a qualquer momento. Nós temos essa liberdade. Nós temos a liberdade de entrar e sair a hora que nós quisermos. Mas aonde? Aonde que eu posso entrar? No seu carro? No seu quarto? Feche a porta, converse com Ele. No seu trabalho? Aonde você estiver, é momento de falar com o Senhor, de se conectar. Mas o dia é corrido. Mas nós precisamos nos conectar com Deus, falar um pouquinho com o nosso Pai, encontrar o nosso Deus. Muitas das vezes nos questionamos, mas Ele não me ouve, Ele não me atende, Ele não me responde. Mas o desafio de todo cristão é continuar firme, com a sua fé inabalável, não ouvindo, não vendo, e não sentindo. É o desafio de todo cristão, porque às vezes o céu ele está de bronze, Deus ele não quer falar, Deus ele está em silêncio, mas ele não parou de trabalhar pela sua vida, ele só está em silêncio. Deus ele quer muitas das vezes provar a mim e a sua fé, até onde nós vamos, até onde nós chegaremos.
E a fé vai ser provada, e nós vamos nos fortalecendo, vamos crescendo, vamos aprendendo, e na hora certa, no momento certo, no tempo dele, no momento dele, ele vai responder, ele vai te atender, ele vai te enxergar e vai te dar aquilo que você pede, ou não. Porque muitas das vezes, pedimos mal, pedimos aquilo que não vai nos levar mais perto de Deus, mas na verdade vai nos afastar. Então Deus olha e não. É difícil ouvir os nãos? É difícil entender os nãos? Sim. Mas os nãos nos livra de tanta coisa. Os nãos nos afasta de tantas circunstâncias, que o não de Deus acaba sendo bênção para as nossas vidas. E nós precisamos só entender isso. É não, amém. É sim, amém. Porque Ele é soberano. Ele é que tem o poder em suas mãos. É Ele que tem as rédeas do mundo nas suas mãos. Não somos nós, não é o governo, é Ele. É Ele quem controla toda a humanidade, todos os governos. Tudo está no controle do nosso Deus. Então a nossa vida está no controle dEle, tudo está no controle dEle. O que nós precisamos? Confiar, 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 confiar e só confiar em Deus. É um sacrifício completo, perfeito. Jesus foi o Cordeiro que pagou o preço, tomou todos os nossos pecados, nossas culpas, nossa incapacidade, nossa fragilidade, nossa rebeldia, nossa fraqueza, e levou sobre si, foi moído, esmagado, enfermado, sofreu por nós, sofreu para nos dar a vida eterna, sofreu pela promessa que muitos seriam salvos, pela graças, libertos do pecado, caminhando rumo a uma promessa. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. A promessa da volta de Cristo é real, vai acontecer, está perto. A volta do nosso Senhor, precisamos estar preparados, prontos para o toque da trombeta, confiando na promessa que Paulo fala à igreja de Tessalônica. Precisamos acreditar e entender que a promessa está de pé. Nós somos uma igreja pré-tribulacionista. Acreditamos, confiamos e cremos que o Senhor voltará antes da tribulação ou da grande tribulação. Mas às vezes os questionamentos, perguntas em EBD, em escola, com amigos, eles perguntam, mas se isso não acontecer, se vocês que acreditam na pré-tribulação, que vão ser arrebatados antes da tribulação, se isso não acontecer, se isso não for uma verdade, a palavra é: estejam prontos, preparados, capacitados. Não importa como, se vai ser antes, depois, se vai ser na metade, isso não importa. O importante é que Ele vai voltar. A promessa é essa. E quantos de nós vamos nos frustrar se o Senhor não nos arrebatar antes da grande ou da tribulação? Porque nós estamos esperando o Senhor para hoje, nós esperamos o Senhor para agora. Mas se isso não acontecer e nós tivermos que passar, se isso não ocorrer e nós tivermos que passar por tudo aquilo que está escrito em Apocalipse, e aí? A sua fé vai abalar? Você vai desistir?
O Senhor, Ele disse para você estar pronto. O Senhor, Ele disse que não deixou hora marcada e nem dia, mas Ele disse que Ele vai voltar. A promessa, ela é real, então espere no Senhor. É só isso. Estejam preparados para o arrebatamento, para o toque da trombeta. Estejam prontos, porque é isso que o Senhor Ele vai fazer. Ele vai arrebatar a sua igreja sim. A promessa é real, confie, tenha fé. Porque em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas como eu chegarei a Deus? É aceitando a Ele de todo o coração, renunciando às suas vontades, à sua carnalidade, renunciando os seus prazeres, renunciando tudo aquilo que não agrada a Ele e servindo a Ele de todo o seu coração. Não estou falando de uma vida perfeita, não, pelo contrário, uma vida de desafios, uma vida de dificuldades, uma vida de luta, sim, mas eu estou falando de um Cristo que estará conosco, que vai caminhar conosco, que vai estar conosco todos os dias, um bom pastor que não deixará nós de lado, mas caminhará todos os dias até a consumação dos séculos, até a volta do nosso Senhor. É isso. Não é vida perfeita, não. Não é vida sem doença, não. Não é vida sem dificuldades, não é vida sem lutas, não. Não e não. Não é vida assim. O Senhor, Ele não prometeu que nós, quando virássemos crente, cristão, evangélicos, que nós teríamos uma vida farta, sem lutas, não. Mas Ele prometeu estar contigo, caminhar contigo. Não importando a circunstância, não importando se a doença bateu a porta, não importando se o desemprego bateu as portas, não importando se as dificuldades chegou, não importando nada, mas confiando e acreditando que Ele vai estar contigo. É uma promessa, e essa promessa vai te seguir, ou até o arrebatamento, ou até o dia que o Senhor te chamar para a glória. É até esse dia. O Senhor, Ele quer realizar essa promessa. O Senhor, Ele quer caminhar contigo, porque Ele te ama, Ele ama a sua vida, e Ele ama caminhar contigo. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 10, parte B. Ele ressurgiu, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele rompeu os agrilhões da morte, Ele abriu o túmulo de dentro para fora, Ele conquistou para nós imortalidade. Imortalidade. O que se compara a 80 anos, 100 anos, 70.
Um dia eu e meu amigo Ney estávamos voltando do trabalho e ele falou para mim: Wesley, o que se compara 70, 80, 100 anos com a eternidade? Você pode tirar 1000 anos, continua sendo eterno. Você pode tirar 1 milhão de anos, continua sendo eterno. A eternidade nos aguarda. A eternidade foi conquistada na cruz por Cristo, quando Ele morreu. Confie, creia, entenda que o Senhor, Ele quer andar contigo, para que te encontre na eternidade. A eternidade nos aguarda. A eternidade nos aguarda. Apenas confie e sempre lembre que o sacrifício de Cristo, Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é suficiente. Creia nas promessas que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Está enfermo? Ore que Ele cura. Ore que Ele cure. Ele trouxe salvação. Ele conquistou a salvação na cruz. Remissão dos seus pecados. Mas eu pequei X, Y, Z. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Superabundou a graça. A graça de Cristo é muito maior do que todo o pecado que nós cometemos. Confie, acredite. O Senhor, Ele quer andar contigo. O Senhor, Ele quer compartilhar da sua vida. Apenas deixe e confie que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aquele que ouviu a palavra do Senhor e ainda não se entregou a Cristo, ainda não entregou a sua vida por completo ao nosso Senhor, essa é a oportunidade. É a oportunidade para que você faça parte da vida eterna. É a oportunidade para que Deus, Ele risque todos os seus pecados, jogue no mar do esquecimento e escreve o seu nome no livro da vida. Se tem alguém que precisa do nosso Senhor, se tem alguém que quer aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você, que nós vamos colocar as mãos. Você não vai caminhar sozinho, não. Você não vai estar sozinho, não. Tem uma igreja para caminhar contigo. Tem uma igreja para estar com você. Tem uma igreja para te dar todo o suporte. Tem uma igreja que vai te abraçar, vai te amar, vai te aconselhar, vai te ensinar e vai te mostrar o caminho que vai te levar à vida eterna. Tem alguém que quer entregar a vida ao Senhor ou se reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Se não tem ninguém, que Deus conceda outra chance, outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos e amados, a paz do Senhor a todos. Amém? Você pode dizer amém por esta palavra? Amém. Deus abençoe. Queridos, amanhã temos o círculo de oração. Como é de conhecimento de todos, eu venho com a minha esposa. Eu tenho algumas visitas para fazer. Eu costumo ser muito presente nos trabalhos da igreja. Deus abençoe os irmãos pelo trabalho com os jovens, lindo trabalho. Fiquei maravilhado de manhã, quando acabou a escola dominical, vi vocês unidos, limpando a igreja. Eu fui para casa pensando, né, se eu que sou bobo, eu acho interessante isso, o zelo, né, o cuidado, fico pensando Deus, né, quando olha do alto céu. Achei fantástica a atitude de vocês, né?
Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui ontem no trabalho com o culto da terceira idade, ou joias preciosas, né? Ou placa preta, como diz o pastor Fábio. Placa preta é o original, né? O bom, que tem um valor enorme, né? Quando você vê um carro na rua, placa preta, ele custa um valor tremendo. Por quê? Porque é bem cuidado, né? Bem conservado, é uma relíquia, né? E assim são esses valorosos. Eu dizia que hoje, pastor Antônio, que nós estamos colhendo o que muitos batalharam demais em lombo de animais, sem energia, sem microfone, sem nada. Nós estamos num lugar maravilhoso. Eu achei falta de você no matutino hoje. Achei falta de você na escola bíblica dominical hoje. Eu sei que dá para você vir. Se fizer um esforcinho a mais, dá. E sei também que será um fator de bênção na sua vida. Queridos, na quarta-feira eu vi que tem uma oração com a mídia. Meus queridos, me perdoe e me ajude. Eu preciso fazer uma reuniãozinha com vocês. Estou chegando agora, conheço muitos de vocês, estou muito feliz, né, de ter chegado para o lado de cá. Eu só fui pastor das Américas, né? Agora que vocês me resgataram e eu passei para o lado de cá, estou feliz em poder ter chegado. Fomos muito bem recebidos. Eu e minha esposa somos gratos, né, pela recepção, pela forma tão carinhosa que vocês nos receberam, né? Então, quarta-feira, às 19h30, nós vamos ter uma reunião com toda a liderança. Pastor, eu posso participar? Pode, irmãos. Eu não tenho nada escondido para tratar com ninguém. Sem nenhum problema. Pastor, eu gostaria de vir. Pastor, venha, por favor. Sem problema algum. Iremos tratar de coisas relacionadas à obra e a maneira que nós vamos estar servindo aos irmãos aqui no setor de número 3, na igreja do Jardim Felicidade. Então, começaremos às 19h30. Eu sou chato demais com o horário. É 19h30, 19h30 mesmo. O culto, se ele acabar às 20, ele vai acabar às 20 horas mesmo. Então, nós precisamos ser organizados, porque Deus trabalha de uma maneira totalmente organizada. Então, eu conto com vocês, tá? Está acontecendo um curso na sede. Está acontecendo? Não, perdão. Vai acontecer no dia 7/6, inicia. É um curso de áudio, de mídia. André, por favor, vê quem mais entre esses jovens bonitos, esses adolescentes inteligentes, quem mais que pode. É gratuito. São alguns sábados. Isso é muito bom, né? Eu gostaria muito de fazer isso. Se eu tiver condição, uma hora eu vou fazer. É muito bom. Queridos, já imaginou uma igreja sem som? É um pessoal que às vezes ninguém diz nada. Já imaginou se não tivesse o controlador de som? Esse pessoal da mídia, queridos, da mesa, é uma bênção na nossa vida. Os músicos, uma igreja sem músicos, já imaginou? Então todos têm uma função importantíssima, né? Sem cantor, que já pensou eu cantar, eu ponho vocês para chorar o tempo todo, eu canto ruim demais. Então, queridos, você que sabe de alguém que não está vindo para a igreja, alguém que está enfermo, alguém que precisa tomar ceia em casa, por favor, nós viemos para servir. Eu e esse grupo lindo de obreiros aqui, estamos dispostos a servir alguém que precisa de um culto no lar, alguém que precisa de uma visita. Nós estamos aqui para servi-los. E às vezes no imprevisto, numa dificuldade muito grande, até no meio do dia, nós conseguimos dar uma escapada para poder atender os irmãos, tá bem? Nós estamos aqui para servi-los. Muito bem. Eu peço oração em favor do irmão Benedito. Ele não está com gripe, né, irmã? Gripe forte, dificuldade, cadê? O irmão Benedito veio, que bênção, que bênção. Mas vamos orar para Deus restaurar ele por completo, né? Graças a Deus. E também o irmão Roberto Pipoli. Eu estive antes de ontem visitando no hospital em Campo Limpo. Ele foi acometido de uma pneumonia. E então, muito séria, né? Ele está melhor. Falei com a irmã agora depois do almoço. Fomos até a casa deles de manhã, né? Eles não estavam, certamente estavam no hospital,
mas vamos orar para que Deus restaure a saúde deste servo de Deus. E quem mais precisa de oração? Eu e a minha casa também, né? Vamos orar por esse povo bonito. Um lembrete aqui, nós temos a cantina, né? Meu Deus do céu, e nada do que está nessa cantina engorda, é uma bênção de Deus. Você pode ficar tranquilo que não vai ter problema. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, por favor. Terça-feira, o culto de ensino. Eu gostaria muito que você viesse. Eu quero tratar um assuntozinho da igreja nosso, que não é legal a gente estar falando no culto público, né? É um negocinho mais reservadinho. Então você que puder, por favor, venha. Eu vou estar ministrando. Deus colocou uma palavra no meu coração acerca das armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. E nós precisamos batalhar e saber como lutar. Como lutar de uma maneira legítima. Tem muita gente sofrendo, perdendo família, perdendo causas, perdendo tudo porque não sabe lutar. E Deus colocou à nossa disposição armas infalíveis para que eu tenha uma vida de vitória. Eu convido você. Amado, eterno e soberano Salvador, eu te agradeço, Pai, pelo momento que estivemos na tua presença. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que aqui tem chegado. Tu conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada problema, cada situação. Não só isso, meu Deus, mas tu podes. Tu pode entrar com providência em cada causa. Amado Deus, para curar, para libertar, para transformar, para trazer paz. Ó Deus, tenhas misericórdia. O teu servo, irmão Benedito, papai, o irmão Roberto, restaura a saúde dos teus filhos e de todos aqueles que necessitam de uma cura, que necessitam de um milagre. Pai, os nossos irmãos que fizeram aniversário esta semana, abençoa, guarda, proteja, projeta um futuro de bênção na vida de cada um dos teus filhos. Amado Deus, dê uma semana abençoada aos teus filhos, uma semana de paz, uma semana, Pai, de novidades, uma semana de portas que possam se abrir, uma semana de livramentos, uma semana de provisão. Trabalha, meu Deus, em favor desta igreja, em favor dos teus filhos, Pai. Nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, uma semana abençoada, cheia de paz, saúde e proteção, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos abençoadoras para o céu, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo seja com toda a amada igreja e todos digamos amém. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.